Acidente com Celso 137. Aconteceu em Goiânia, capital de Goiás, em 13 de setembro de 1987. Aconteceu quando catadores de materiais recicláveis descobrem uma máquina de radiologia abandonada e retiraram uma peça dessa máquina. O desmontante dela fez com que 13 gramas de Celso 137 fossem expostos. Centenas de pessoas foram contaminadas e 4 morreram. Olá, muito prazer. Eu me chamo Remo e é esse caso bastante triste e curioso que trago para vocês. O acidente nuclear que aconteceu no nosso Brasil. Dias depois, a peça foi revendida para o David Ferreira, que abriu por completo, contaminando com o cilindro que guardava o Celso 137. A descoberta do acidente foi feita pelo físico Walter Mendes. O trabalho de contenção retirou 6.000 de toneladas de lixo nuclear em Goiânia. Mais de 110.000 pessoas foram examinadas e 4 morreram pelo contato com a radiação. Mas como foi o acidente com Celso 137 em Goiânia? Até hoje, é o maior acidente radiológico que já houve no nosso planeta. Além disso, o acidente com Celso 137 em Goiânia foi um dos piores episódios de contaminação radioatividade da história, sendo o maior acidente do tipo acontecido fora de usina nuclear. Por conta dele, 4 pessoas morreram, vítimas da contaminação elevada da radiação. E no total, 249 pessoas registradas alta em contaminação. O acidente com material radioativo que se aconteceu em Goiânia foi classificação com nível 5. Essa classificação faz parte da escala internacional de acidentes nucleares, que vai do nível de 0 a 7. Assim, a exposição do Celso 137 em Goiânia foi classificada como um acidente com consequências de longo alcance. Mas quem foi responsável por isso? Os catadores se chamavam Wagner Pereira e Roberto Alves. E ambos decidiram desmontar a máquina para pegar peças de chumbo, a fim de revendê-las. A parte superior da máquina foi separada e levada para o ferro velho, para que eles pudessem trabalhar no desmontante dela e separar suas partes de chumbo e aço. Depois de 5 dias de trabalho com a peça, Pereira e Alves levaram o restante para outro catador de materiais recicláveis. Eles revenderam o que não lhe interessava para Ferreira, que abriu toda a cápsula e averigou o seu interior. Pereira e Alves já haviam tido contato com a radiação ao mexer na cápsula, mas foi David Ferreira que abriu completamente e expôs por inteiro o material radioativo. Ferreira se impressionou com o efeito do pó no interior da cápsula. Ela brilhava no escuro. Após abrir o cilindro, continha o Celso 137. Ferreira levou o material para sua casa e convidou diversos amigos, familiares e vizinhos para que eles pudessem ver como brilhava no escuro. Durante dias, dezenas de pessoas foram expostas à radiação e muitas delas tiveram contato direto com o céu, até mesmo passando em seu corpo. Dessa forma, dezenas de pessoas que tiveram contato com material radioativo, incluindo Roberto Alves e Wagner Pereira e David Ferreira, começaram a passar mal. Os sintomas eram os mesmos e todos foram de diarreias, vômitos, quedas de cabelo, tontura e etc. A princípio, os médicos e os próprios catadores acreditavam que estavam sentindo os efeitos de uma intoxicação alimentar. Os sintomas foram se agravando e logo Maria Gabriela Ferreira, esposa de David Ferreira, suspeitou que a doença os acometia poderia ter sido algo em relação com o material brilhoso que todos haviam tido contato. Ela então pegou o cilindro e o levou de ônibus para uma vigilância sanitária. A quantidade de pessoas doentes com os mesmos sintomas chamou a atenção dos médicos sobre uma possível contaminação com a radiação. Foi então que os médicos acionaram o físico Walter Mendes para que ele pudesse examinar o cilindro que estava guardado na vigilância sanitária. Walter Mendes atendeu a chamada e, quando chegou à vigilância sanitária, seus aparelhos já detectaram altos níveis de radiação.
Após um momento de hesitação, Mendes concluiu que os níveis de radiação no local onde estava o cilindro estavam muito elevados e seus aparelhos de medição estavam corretos. Contenção de danos do acidente com Celsius 137 em Goiânia. Walter Mendes acionou a Comissão Brasileira de Energia Nuclear e logo foi iniciado o processo de contenção de danos. Um grande trabalho foi realizado em Goiânia para identificar os locais contaminados e foi percebido que vários locais da cidade, sobretudo no centro, estavam com elevados índices de contaminação. Isso aconteceu porque a exposição da radiação por mais de 15 dias fez com que ela se espalhasse por diferentes partes da cidade. Vários locais passaram por uma intensa descontaminação. E as casas onde residiam Wagner Pereira e David Ferreira, por exemplo, foram totalmente demolidas. Os operários que fizeram a limpeza desses locais escavaram-nos uma profundidade de mais de 60 centímetros. E os operários que fizeram a limpeza desses locais escavaram-nos uma profundidade de mais de 60 centímetros. 60 centímetros não, 60 centímetros é pequeno. Os operários que fizeram a limpeza desses locais escavaram uma profundidade de mais de 60 metros. E cada buraco foi preenchido com concreto. Ao todo, estima-se que 6.000 de toneladas de material contaminado foram retirados da capital, depositadas em tambores e enterradas em sede da CNN, em Abadias, em Goiás, cidade que fica a cerca de 20 quilômetros em Goiânia. Na época, o pânico se espalhou no estado, e muitos temiam de ir ao centro de Goiânia. Muitos moradores de Abadia se revoltaram com o fato de o lixo radioativo ser enterrado na cidade, além de cuidar do lixo nuclear e realizar o trabalho de desencontaminação. A contenção de danos analisou milhares de pessoas para encontrar as que haviam sido contaminadas com a radiação. Na época, o governo de Goiás utilizou o espaço do Estádio Olímpico, no centro e bem próximo dos locais onde houve a contaminação, para aglomerar todos os que havia sob suspeito. As pessoas contaminadas ficaram isoladas e acampamentos construídos no estádio. Passaram por testagens regulares e tomaram remédios para desencontaminarem. Ao todo, mais de 110.000 foram analisadas e mais 249 foram identificadas com contaminação com radiação. Algumas dessas pessoas estavam tão contaminadas que se tornaram um foco de contaminação, ou seja, o contato com ela se tornou perigoso. Os que tiveram sintomas e contaminação leves ficaram em quarentena, nos acampamentos construídos no estádio. Mas os casos mais graves foram enviados para os hospitais de Goiânia e do Rio de Janeiro. Entre os 249 contaminados, 129 tiveram rastros da substância interna externamente em seus corpos. 49 foram internados em hospitais e 20 precisaram de atendimento médico intensivo. Vítimas do acidente com Celsius 137 em Goiânia. O acidente com Celsius 137 resultou em 4 vítimas fatais diretas. A primeira, mais conhecida delas, foi com a menina Leide. As outras vítimas foram Maria Gabriela, esposa de Ferreira, e Israel Batista e Adson Alves, ambos funcionários do Ferro Velho de Ferreira. Todos os outros 4 morreram em outubro de 1987. E esse foi o caso do maior acidente nuclear que aconteceu em nosso país. Que Deus esteja com todos. Eu vou ficando por aqui. Deixe seu like e se inscreva para ajudar o nosso canal. Até a próxima.